Vamos orar, irmãos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, e demos-te graças porque temos aqui a oportunidade de aprender através da Tua Palavra acerca da Tua vontade para conosco, o Teu povo. Queremos dar-te graças pelas crianças que aqui vieram, e agora reunidas em sala com a professora Selma, também poderão aprender da Tua Palavra e crescerem no Senhor. Queiras então iluminar a nossa mente, os nossos corações, para que possamos sermos edificados, fortalecidos em Ti, pelo ensino da Tua Palavra. Abra o nosso entendimento, dá-nos, ó Deus, aquele desejo profundo de estreitar mais a nossa comunhão com o Senhor, visto que é o Senhor quem estabelece a nossa comunhão com o Senhor mesmo. Mas ajuda-nos, ó Pai, para que possamos aprender sobre a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, passaram-se as festividades natalinas, passou a celebração do Natal de Cristo. E agora? Onde está o Cristo que nasceu na manjedoura? É claro, o Natal de Cristo tem o seu propósito, e ele aconteceu exatamente para nos redimir. A manjedoura veio a existir para nossa reconciliação com Deus. O Natal trouxe inúmeros benefícios para aqueles que creem em Cristo Jesus. Assim, podemos logo observar: no Natal, Cristo veio participar da nossa natureza. Isto é Natal. Cristo, o Filho de Deus, vindo para participar da nossa natureza. Foi assim que Ele fez para nos livrar do mal. O autor da carta aos Hebreus escreve: visto, pois, que os filhos dos homens têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E igualmente, diz o autor da carta aos Hebreus, em referência à pessoa de Jesus, igualmente participou, mas ele não pecou. E Paulo fala isso no verso 21, finalizando o texto que fizemos a leitura, porque ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, isto é, a lei de Cristo. Então ela é revelada na pessoa de Cristo Jesus. A lei de Deus se revela em Cristo Jesus. Ele por nós. E então, com o seu poder, ele veio para destruir o poder destruidor do pecado. Irmãos, assim é que devemos pensar na manjedoura. Nós não podemos desvencilhar, separar a manjedoura da cruz. Devemos visitar, sim, a manjedoura, mas com os olhos na cruz. Na manjedoura nasceu aquele que nos livra do banco dos réus. Foi isto que Jesus veio fazer.
Deus, qual juiz, bateu o martelo. O ser humano está condenado, escravizou-se no pecado e agora tem que fazer o pagamento. E ele então bateu o martelo, sim, e está condenado. Só que ele correu e veio do outro lado, do lado do ser humano, e disse: mas eu vou pagar por você. É assim. Por isso nós não podemos separar a manjedoura da cruz. Não. Na manjedoura, Cristo olhava para a cruz, chegava à cruz para nos tirar do banco dos réus. O autor da carta aos Hebreus então está chamando agora, irmãos, a nossa atenção para o fato de Cristo não só ter assumido a natureza humana, igualmente participou de carne e sangue, a natureza humana. O presbítero falou que no próximo domingo nós temos Epifania. Epifania significa manifestação, porque Cristo, ele se manifestou na carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, é manjedoura. Mas Epifania agora é manifestação da natureza divina de Cristo, aquele que veio. Geralmente é mencionado o milagre, o primeiro milagre de Jesus, como o apóstolo João diz, os sinais. O primeiro sinal em Caná da Galileia, a transformação da água em vinho, é o sinal. O primeiro é onde ele está se manifestando. Quem é este homem? A natureza divina vem se manifestando. Essa é a ideia, é a liturgia de Cristo. É o que aconteceu no ministério terreno do Senhor Jesus. E o autor aqui de Hebreus não só fala dele ter assumido então a natureza humana, mas o benefício que essa entrega que ele fez, assumindo, fazendo-se igual a nós, igual ao ser humano, o benefício que isto nos traz: destruir o poder da morte, destruir o diabo. Que bom sabermos que, mesmo tendo um inimigo, ele não pode mais prevalecer contra nós. Sempre falamos, Jesus veio. E o próprio Jesus, olhando para a manjedoura, então, no seu ministério terreno, olhando para o seu Natal, o seu nascimento, sempre estava falando: eu vim para que tenham vida. O Filho do Homem veio, diz Jesus, sempre se referindo à sua vinda, o Natal. Eu vim. Ele diz. Mas ele não estava conosco antes do Natal? Estava. É o Deus eterno. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. É isto que a Bíblia diz. É o Deus eterno. Se Ele é o Criador do mundo, como não estaria no mundo? Mas foi a sua manifestação quando Ele assume também a nossa natureza, sem pecar. Participou da nossa
natureza. Quando nós, então, damos ocasião ao mal, de fato nós estamos rejeitando as bênçãos da manjedoura. Estamos rejeitando as bênçãos do Natal, porque para destruir o mal foi que ele nasceu na manjedoura e indo à cruz. Foi para isso. Mas quando nós ficamos como que ajeitando as coisas, porque embora seja mal, posso tirar algum proveito disso, não é bem assim como as pessoas dizem, e nós queremos dar ocasião ao mal muitas vezes sem perceber que estamos sendo inconsequentes. Mas mais do que isso, quando damos ocasião ao mal, mesmo que seja aparentemente lucrativo, nós estamos desonrando o Natal de Cristo. Sim, meus irmãos, o objetivo da vinda de Jesus, o objetivo com que ele veio participar da nossa natureza, podemos afirmar, foi então a nossa reconciliação com Deus. Quanto isso é grandioso! Onde está o sentido da nossa vida, fora do propósito do Natal? Pensamos no Natal, mas qual o seu propósito? Desconhecemos o propósito real do Natal. Estamos então mergulhados em danos para a própria vida. Não basta celebrar o Natal, é preciso viver o propósito do Natal. O seu propósito é nossa reconciliação com Deus. Impressionante quanto Paulo trabalha a doutrina da reconciliação. No versos 18 e 19 do texto que fizemos a leitura, nós lemos: ora, diz ele, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O apóstolo está dizendo que o propósito do Natal de Cristo é de fato a nossa harmonia, a nossa reconciliação com Deus. Esta é, irmãos, a razão da manjedoura. Foi isto que Cristo veio fazer. Ele veio para destruir o abismo entre Deus e os homens. Jamais podemos esquecer que a iniciativa da destruição deste abismo entre o ser humano e Deus foi uma iniciativa divina. Foi Deus mesmo quem prontificou por seu grande amor em fazer assim, porque o pecado é tão danoso. Quando nós estudamos o pecado original, Adão, Eva, ali no jardim, as consequências do pecado, nós não conseguimos dimensionar o dano que o pecado faz na vida das pessoas, o estrago que o pecado trouxe foi maior do que qualquer espécie ou qualquer medida de imaginação da nossa parte. Mas a manjedoura veio resolver isso, trazendo a reconciliação com Deus, por Deus mesmo. O Novo Testamento jamais fala de Deus sendo reconciliado com o ser humano.
Não, a Bíblia nunca diz: Deus se reconciliou conosco. Não. A Bíblia diz de nós mesmos sendo reconciliados com Deus, porque Deus fez isso. Toda iniciativa, toda ação de nos levar de volta para Deus, foi dele mesmo. O versículo 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus sempre demonstrou o seu amor eterno para com o ser humano. Seu objetivo de enviar o Filho ao mundo foi reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Assim é que diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, se tirar esse propósito do Natal, o Natal se resume apenas nas suas comemorações, mas com este propósito, bem assimilado pela Igreja do Senhor Jesus, com este propósito ainda podemos ver a relação então que tem o Natal de Cristo com a Igreja de Cristo. O Salvador, que nasceu na manjedoura, intitulou a si mesmo cabeça da Igreja. Ele formou a Igreja, não é? O próprio Jesus conversando com os discípulos: edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mas ele diz: eu edificarei. O próprio Jesus falou: edificarei a minha igreja. Formou a sua igreja de maneira que sem manjedoura não tem igreja. Pode ter comunidades, mas não igreja. Sem manjedoura não existe igreja. Escrevendo aos Colossenses, Paulo ensina o que Cristo é em relação à igreja, porque Paulo diz: ele é o cabeça do corpo da igreja, diz o apóstolo. A igreja é então o corpo de Cristo. Isso significa que a igreja é um organismo. Na ilustração que encontramos nas linhas sagradas, a igreja é vista como um organismo. E muitas vezes o Novo Testamento fala da igreja como uma organização, uma instituição que precisa ser organizada para funcionar em função da glória de Deus. Por isso ela tem lideranças, pessoas são chamadas para servirem a Deus. A igreja, como o corpo de Cristo, é um corpo vivo, é um corpo que precisa ser dinâmico, precisa responder às intenções da mente, às intenções do cabeça. A igreja é então o organismo através do qual Cristo está agindo no mundo. Quanto isto é maravilhoso! Mas quanto Deus confiou à igreja a atividade da ação salvífica dele, o compartilhar do propósito do Natal de Cristo. Mas convém pensar uma coisa: se Cristo é o cabeça da igreja, o corpo, precisamos pensar sim, irmãos, o corpo é servo da cabeça, é servo da mente. Sem a cabeça o corpo fica morto, mas Cristo
é o Espírito que vivifica permanentemente a sua igreja. Cristo é o Espírito presente que está governando, dirigindo a sua igreja. Por isso, antes da ascensão, ele falou com os discípulos: é necessário que eu vá, para que eu envie o Consolador, o Espírito Santo, ou seja, eu estarei presente espiritualmente, não preso agora a um corpo humano físico, e então eu estarei conduzindo plenamente a igreja neste mundo, porque estarei presente na minha igreja, a igreja que vou edificando. Por isso ele se constituiu cabeça do corpo, a igreja. Ele está presente. Precisamos ter muito cuidado, irmãos. Cristo dá a sua orientação à igreja. Encontramos na palavra de Cristo, a palavra viva, a sua orientação. E diante dos desafios da igreja, os problemas, as lutas, as dificuldades, pode ser que 2025 até sejam maiores do que as de 2024, não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa: Cristo continua governando, dirigindo a sua igreja. A questão é, quando Cristo diz, este é o rumo, mas às vezes a liderança da igreja, nós falamos, não é, o Senhor está enganado, a nossa religião não dá certo com este rumo. Então a minha religião está certa e Cristo está errado. Onde está o nosso cristianismo? Temos o privilégio, sim, irmãos, tão sublime, tão elevado privilégio de sermos igreja de Cristo, sermos membros do corpo de Cristo. Mas se a igreja, o corpo, não obedece a Cristo, logo perde o seu propósito e anula totalmente a manjedoura. Onde estão os comemoradores do Natal de Cristo neste dia do Senhor? Eu não estou falando sobre as famílias que estão ausentes aqui. Incentivamos, é hora de passear, vamos passear. Mas isto não exclui o nosso compromisso do dia do Senhor. Estamos na praia e não tem uma igreja aqui que louva a Deus, que é fiel à palavra de Deus? Não tem? Então vou reunir com minha família, hoje é o dia do Senhor, vamos fazer aqui orações a Deus, vamos cantar um hino, nós conhecemos, vamos ler a Bíblia, é o dia do Senhor. Não é assim. É o que João, o apóstolo, fez, e ele fez isto, e olha que ele estava separado dos irmãos. O apóstolo João foi levado para a ilha de Patmos, estava lá, isolado. No dia do Senhor, ele buscou o seu exercício devocional, porque ele mesmo escreve no início, na introdução do Apocalipse: achei-me em espírito, diz o apóstolo, no dia do Senhor, achei-me em espírito. E Deus assim se revelou a ele, e veio então o livro da revelação, o Apocalipse. Nasceu assim, porque João estava em espírito, dizer, em atividade espiritual, em momento devocional, sozinho aqui nesta ilha,
mas achei-me em espírito no dia do Senhor. A igreja, irmãos, é formada por pessoas reconciliadas, voltadas para Deus, reconciliadas com Ele por meio de Cristo Jesus. O Cristo que deixou a sua glória e veio ao mundo naquela manjedoura. É isso que nós lemos. O que Paulo escreve, agora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Se Cristo veio reconciliar o mundo com Deus, qual a finalidade dessa reconciliação para a igreja hoje? Então temos um outro privilégio. O primeiro privilégio de sermos igreja de Cristo. Um outro privilégio, sim, irmãos, é porque nós somos embaixadores em nome de Cristo. Agora, bênçãos da manjedoura, porque nós lemos o que o apóstolo está dizendo aqui no verso 18, na parte final do verso 18, a parte final do verso 19, na parte final do verso 18, nos deu o ministério da reconciliação, no verso 19, e nos confiou a palavra da reconciliação, e no verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ora, pastor, diria alguém, isto aí é o apóstolo Paulo que está escrevendo, então esta é uma atividade dos apóstolos. Então por que Paulo está escrevendo isto à igreja? E por que os apóstolos não continuaram? Onde estão os apóstolos? A igreja assume então a atividade que era dos apóstolos. Os apóstolos foram preparados por Cristo. A palavra apóstolo é enviado. O apóstolo era uma pessoa enviada por Deus, com a autorização de Deus, com uma mensagem autorizada por Deus para a formação do povo de Deus. De maneira que agora reconciliar, ou levar a mensagem, a palavra que Deus nos concedeu de reconciliação, isto é, o Evangelho, que é poderoso para salvar aquele que crê. É o privilégio. Deus confiou a nós. Eis o resultado da manjedoura. Será que as pessoas, quando estão comemorando o Natal, estão pensando nisso? E agora, Jesus veio, nasceu na manjedoura, ele teve um ministério, ele foi à cruz, ele cumpriu toda essa missão salvífica. E o que eu estou fazendo? Estou com ele ou não estou com ele? Irmãos, estamos andando com Cristo? Ou estamos insistindo para Cristo andar conosco? Não, Cristo está comigo, mas eu estou com Cristo. Esta é a questão. De maneira que, irmãos, jamais percamos então a esperança que o Natal de Cristo veio trazer, a reconciliação com Deus. É uma reconciliação que exige fidelidade em momentos bons, em momentos ruins. Jamais vamos perder a confiança no amor de Deus. Se Ele que deu o seu único filho, ilustrado lá no Abraão, em Moriá, o teu filho, teu único filho, Abraão, Deus proverá um cordeiro
E se Ele deu o seu Filho para nos reconciliar com Ele, não cuidaria dos reconciliados com Ele diariamente? Por que não andarmos com Cristo Jesus? Esperarmos o Natal no final de 2025 para celebrarmos Cristo? Isso não é cristianismo, isso é falta de cristianismo, sempre lembramos assim. As comemorações do Natal passaram, mas o Cristo que veio no Natal, Ele permanece. Então continuemos, irmãos, amando e servindo nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém.